aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet, resumo do episódio 254 e prévia do episódio 255. A Anê Serpente conversava com Zia e ao perceber a presença do Yaman, iniciou um teatrinho, falando que se ele soubesse como o coração dela estava partido e sobre as coisas que ela não podia explicar e que eram como um nó na garganta dela e que ela queria que Zia e Yaman soubessem a verdade, enquanto naquele momento Yaman ouvia tudo. Zia, obviamente, mordeu a isca, querendo saber a verdade. A mulher tentou refrescar a memória dele, dizendo que em uma ocasião falou com ele que queria voltar, mas que não pôde. Ela disse que eles não sabiam de nada, que tudo aquilo que aconteceu foi por culpa daquele homem, perguntando se o Zia conhecia o tal homem que havia os separado, repetindo que tudo foi por culpa dele. Ela disse que não tinha como explicar, enquanto Zia perguntava quem era o homem. Ele queria saber se era o tal do Fayek, querendo que a mãe contasse. Zia naquele momento disse que se ela explicasse, Yaman também entenderia e que talvez ele não ficasse mais com raiva dela. Porém, a Anê Serpente disse que não era a hora e pediu para falarem de outras coisas, pedindo também que deixasse o passado no passado. E com voz de choro, disse que falando aquilo a deixava mais triste, pedindo que Zia esquecesse aquilo e não falasse mais sobre o assunto. Ela ainda pediu para Zia não falar para Yaman sobre aquela conversa, pedindo que ficasse entre eles. Zia logo depois disse que o importante era que ela estava com eles e bem. Zia notou uma cicatriz nela, perguntando se tinha sido homem, mas a Anê Serpente disse que foi apenas um acidente desconversando, após Yaman ter saído de lá, afinal não precisava mais encenar? Pois é. Tão logo Yaman saiu, ficou pensativo, se perguntando o que ela escondia e por que ela não poderia explicar, em dúvida se ele realmente havia entendido errado as coisas do passado. E eu refrescando sua memória, Yaman, a mulher que foi obrigada a fugir, empurrando você, pois é, saindo em seguida com arrogância, deixando seu pai doente e vocês abandonados? Olha aí. Yaman ligou para Nedim pedindo que ele investigasse o tal do Fayek, que queria saber de tudo que fosse relevante a respeito do homem que fugiu com a Anê dele, pois é, após desligar, Yaman disse que ele não podia fugir daquilo e que era hora dele enfrentar o passado ou ficar de cara a cara com o passado que ele odiava. E eu desmaiada aqui. Yaman foi até a casa de chá e viu o rapazinho que ainda o aguardava pacientemente após ter sido iludido por ele ao dizer que iria ajudá-lo com uma quantia em dinheiro e não voltou mais. Olha ele aí, gente, tadinho. Yaman estava na 10ª rodada de chá quando iniciou uma conversa com o senhor, perguntando o que o homem sabia sobre o passado do Fayek. O homem disse que não tinha nada de bom na história dele. Ele dizia que o homem era muito mau, contando tudo que sabia. O senhor falou que quando ela fugiu com Fayek, foram para Adana e depois voltaram para Istambul, dizendo que não sabia de mais nada além daquilo, dando o endereço de um senhor que poderia ter maiores informações sobre o assunto. Provavelmente, após ter levado um puxão de orelha da sultana, a mãe da Duigu caiu na real, pois é, ela deu uma bonequinha que pertencia a Semin para barrar, dizendo que tinha mais. E naquele momento Duigu agradeceu e a mãe disse que queria que a filha tivesse encontrado pessoas boas no caminho dela. Yaman foi até a casa onde a Anê Serpente viveu com o tal do Fayek. Naquele momento ele disse que foi ali que ela viveu depois que os abandonou juntamente com o pai. Quando uma senhora que morava lá apareceu, disse para Yaman que a Janã vivia com um homem ali e que ele a torturava, que prendia a mulher dentro de casa e que ela vivia com medo e que o homem era cruel e torturador e que ela costumava chorar o dia todo. Yaman saiu desolado logo depois. Quando Yaman se aproximou do carro, pensativo, recebeu uma ligação do Nedim dizendo que o Fayek havia morrido há 20 anos, informando o novo endereço que eles haviam encontrado. A serpente foi até o quarto do Yusuf e viu Serrera arrumando as coisinhas da criança
Em pensamento, ela disse que tinha um jeito de destruir Seher, mas para atingir aquele objetivo ela teria que manter a paz com ela e fingir que era boazinha para não chateá-la, porque daquela maneira ela iria destruí-la. Logo após aquele pensamento maquiavélico, ela entrou no quarto colocando em prática seus planos para destruir a menina. Ela se desculpou com Seher, mas a Seher disse que não tinha razão nenhuma para que ela se desculpasse. A mulher disse que Seher havia pedido que ela não pressionasse e tampouco chateasse Amã, mas que ela não ouviu, pedindo perdão e justificando que não conseguiu evitar em razão da saudade, enfim, da falta que ela sentiu deles por anos. A mulher sem freio disse que ficou preocupada porque tinha tão pouco tempo e que foi longe demais por conta do medo e perturbou a paz deles, pois é, perturbou mesmo. Seher disse para a mulher que ela havia percebido o erro dela e que era suficiente. Ela ainda disse que não queria que ela e Amã ficassem tristes e que aquela era a razão para o aviso dela, esperando que aquilo não acontecesse novamente. A serpente falou sobre o passado do Yamã, que ele era amável e sorridente e que ela foi a razão dele tornar-se um homem frio e zangado, que ele construiu para ele mesmo paredes intransponíveis e que a única vez em que aquelas barreiras baixavam era quando ele via Seher e que o olhar zangado dele só acalmava ao olhar para ela, querendo saber como Seher conseguia aquilo, como ela era capaz. Afinal, Yamã se tornava tão compassivo e suave quando estava com ela. Seher respondeu que era com amor e com esforço e que não precisava de mais nada. Janã disse, com outras palavras, que Seher dava para Yamã coisas que ela, como mãe, nunca deu, e naquele momento Seher saiu. Após Seher sair, a mulher, como de costume, falou consigo mesma que Seher achava que estava insultando-a e que não tinha mais nada que ela pudesse fazer para ganhar a confiança dela. Ela disse que precisava fazer um boato sobre Seher, pois é. A vizinha ligou para a Anê Serpente naquele momento, dizendo que Amã havia ido lá e que ela se colocou de uma forma que ela ficasse à vista dele, para ele perguntar. A vizinha disse que ele perguntou muitas coisas sobre ela imediatamente e que ela tinha dito exatamente as coisas que a Janã havia pedido para que ela falasse. A serpente perguntou como ele havia reagido e a mulher respondeu que ele ficou realmente chateado quando disse a ele que o tal do Fayek a torturava e que não a deixava sair de casa. A mulher complementou dizendo que a face dele ficou totalmente sombria e, sem perguntar mais nada, abaixou a cabeça e saiu. Janã agradeceu dizendo que o dinheiro iria para a conta dela e a mulher agradeceu dizendo que precisava muito. Após desligar, debochou, dizendo que Seher havia dito que ela não tinha feito esforço. Ela disse que era mãe dele e que sabia muito bem que ele não era fácil de ser manobrado, mas que ela sabia como mantê-lo na linha. E Amã foi até a casa do senhor que tinha informações mais abrangentes sobre Fayek. Enquanto conversavam sobre o homem, ele disse que era parente do lado do pai dele e que era ruim falar de pessoas mortas, mas que ele foi uma pessoa muito má. Ele só dizia coisas ruins a respeito do homem e que o homem tinha feito muitas coisas ruins com muitas pessoas e que ele era tão desprezível que tirava propriedades, dinheiro e até esposas. O homem falava sobre as maldades que ele tinha feito, especialmente com a Janã, tudo combinado. Ele ainda confirmou que ela foi obrigada a deixar as 3 crianças, porque se ela não fizesse conforme Fayek havia pedido, ele mataria as crianças. O homem dizia que ela era torturada por ele, que o homem era um psicopata e que ela foi obrigada a ficar ao lado dele. E Amã falava que ele acreditava que ela havia abandonado as crianças e o marido pelo dinheiro, mas o homem disse que ele estava errado, porque ela sentia muita falta dos filhos, que ela tinha vontade de morrer e tals. Disse que o homem colocou faca no pescoço dela e muito mais. Naquele momento, Amã lembrou da cicatriz, tendo a confirmação de que a mulher de fato sofreu, e Amã ficou pensativo. Naquele momento, o senhor da casa de chá ligou para informar ao Yamã que havia lembrado de um parente distante do homem que, após procurar, encontrou o endereço e que ele iria enviar. Porém, Yamã colocou no viva voz e o homem pago pela Anê Serpente ouviu tudo, ficando ligado. Essa fonte certamente acabaria com as mentiras contadas pela serpente,
Mas a canetinha da Naz tinha que encontrar uma maneira de colocar um obstáculo, é claro. Assim que desligou o telefone, Amã perguntou ao rapaz se ele conhecia aquele homem que poderia ser parente, mas ele disse que o nome não era estranho para ele, mas que deveria ser parente pelo lado da mãe. O homem terminou a conversa se referindo a ela como uma coitada que não tinha conseguido se livrar das crueldades do homem e que estava doente naquele momento. Para variar, o homem que falou com Yaman não morava lá e não era o tal do Hassan, que apenas cedeu a casa para o homem fazer o teatro que a serpente pediu. Hassan foi advertido a ficar com a boca fechada e ainda recebeu dinheiro. O homem ligou para ela avisando que deu tudo certo e Serpente perguntou se Yaman havia acreditado. Ele respondeu que a princípio ele não acreditou muito, mas quando ele falou sobre a cicatriz no pescoço, ele ficou mais convencido. Naquele momento ela lembrou de como ocorreu o corte. O Fayek estava chutando a bunda dela literalmente e como ele não se importou, ela passou a faca no próprio pescoço. O homem pedia para ela cair fora e fazer o que ela quisesse. Ou seja, ainda descobrimos que ela levou um passa fora. Ela exaltava o valor das coisas, dizendo que a cicatriz havia ajudado ela, que ela foi deixada pelo Fayek por causa do bebê que estava esperando, ou seja, o Ali. Em seguida, o homem falou que tinha um problema, contando que outra pessoa havia aparecido e que era parente do lado da mãe, e ela queria saber quem era. O homem disse que ele chamava Bekir Kuchuk e que a mãe estava indo falar com o homem. Ela pediu que ele resolvesse aquele problema porque Yaman não poderia saber daquilo. A mulher ficou preocupadíssima com receio do plano ser arruinado. Yaman foi no endereço indicado pelo senhor da casa de chá e encontrou o senhor Bekir Kuchuk. Era uma clínica e ele já estava debilitado pela idade e tals. Yaman perguntou se ele havia conhecido a esposa do Fayek e ele disse que sim, que era Janan. Mas naquele momento o homem pago pela Janan chegou e lamentou ter chegado tarde. O senhor já estava muito confuso e não conseguia passar nenhuma informação, frustrando Yaman. E naquele momento, o homem sorriu satisfeito por ter percebido também. Quando a enfermeira se aproximou para levar o senhor, recebeu uma ligação e Yaman se retirou. Mas naquele momento em que o senhor ficou sozinho, lembrou de tudo e falando sozinho, enquanto Yaman aparecia caminhando ao fundo, indo embora, ele dizia que os dois se amavam, mas que ela o amava mais. Ele contou tudo, que a mulher abandonou o marido e os filhos para ficar com Fayek, mas Yaman não estava mais perto, infelizmente. O homem ligou para Janan dizendo que Yaman não havia conseguido informação alguma e Janan se sentiu vitoriosa. Quando Yaman estava em seu carro, se perguntou se a mulher estava realmente falando a verdade, em dúvida se ela tinha partido contra a vontade mesmo. Ele perguntava se ela tinha sido obrigada a fazer aquilo, lembrando da conversa dela com Zia na varanda, da vizinha e do homem. Enfim, ele recordava de todos os relatos. Ele perguntava se ela era inocente, enquanto naquele momento a Anê Serpente falava que Yaman não tinha escolha a não ser em confiar nela daquele momento em diante. Logo em seguida, ela escutou Seher perguntar ao Jenger se ele sabia onde a mãe estava, porque ela ligava e ele não atendia. Mas Jenger também não sabia, mas disse que iria tentar. Naquele momento, a serpente murmurou pedindo que ela não ligasse para ele em vão, porque ele estava perdido no passado. Logo depois, disse que a mãe Kremlin tinha caído na armadilha dela e que a Nora iria ver que nada naquela mansão seria como antes e que todos eles cairiam nas mãos dela um por um. Bahar perguntou se Ali estava apaixonado pela Doigu, deixando o comissário em uma saia justa. Ele dizia que não existia aquilo enquanto ela ria. Ela pediu para Ali não sair do lado da Doigu e sempre olhar para ela daquele jeito. E Ali dizia que eles eram apenas amigos, sem convencer a menina. Ela disse que talvez se Doigu soubesse, ficasse feliz. Em um dado momento, ele teve que tapar a boca da menininha que falava em voz alta, mas para ela ficar quietinha pediu sorvete. Quando Doigu se aproximou, Ali disfarçou com receio da Bahar falar demais. Ela queria sorvete de morango com cobertura de chocolate e a familhinha com uma cupidinha também. Seher estava aflita em seu quarto sem informação do Yamando. Ao segurar o porta-retrato, perguntava onde ele estava.
Naquele momento, Yaman estava seguindo em direção ao túmulo do pai e assim terminou o episódio. E tudo que eu tenho para dizer, despejarei na live no próximo sábado. Vocês vão ter que me ouvir, hein, gente? Conto com vocês, hein? Sábado às 18 horas. Não esqueçam, meninas, nossa terapia. E entramos na prévia do episódio 255. Seher feliz em ver seu amado novamente. E Amã caindo na armadilha da serpente. Ele dirá que sempre voltará para a luz da Seher. E Amã se apoderando da luz da menina que irá precisar. Eu compraria uma lanterna para ele. Sai pra lá. Seher só quer cair e desmoronar com ele juntinhos. Mas ela nem menciona a noite de núpcias. Meu Deus do céu. A Anê convicta de que está mudando Yaman. Eita! A ficha caindo para Seher assim como caiu quando Liz traduzia e eu fazia o roteiro. Ela questionou os 20 anos que o homem morreu. Pois é, o que a mulher fez durante esse tempo, gente? Ela estava tricotando cachecol, é isso? Com lágrimas nos olhos, de ponto em ponto? Ah, Nazaré, sua caneta deve ter vida própria, não é possível. Yaman, que era o espertão, agora depende de outras cabeças para pensar por ele. Não estou acreditando nisso. Ali do Igu já estão casados com uma filha e não perceberam ainda. Yaman dará um gritinho com a mulher, mas não assusta mais ninguém, já virou uma lenda viva. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela, te amo! Seguimores, obrigada pela visita, deixem comentários e joinha para fortalecer o canal, lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye! Fiquei sem fôlego, gente, hoje eu falei demais, nossa, que novela puxada, hein?